Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar de dois aspectos importantes do CSS para que você consiga construir layouts complexos. Vamos falar do CSS Box Model e de posicionamento. Então, vamos iniciar pelo CSS Box Model. Então, você pode pensar que todo elemento no HTML é como se fosse uma caixa, certo? Um retângulo. E ela é constituída pelo seu conteúdo, que é justamente aquilo que vai ser exibido. E aqui nesse exemplo eu estou mostrando um quadrado azul, mas é aquilo que o usuário vê. Ele tem uma borda, certo? E por padrão ela não é presente, mas ele pode ter até 4 bordas diferentes, um para cada lado, elas são independentes. E aqui eu sinalizei com uma borda laranja sólida. Ele tem também o espaçamento, que é justamente o espaço entre essa borda e o conteúdo. Ele é transparente, mas para a gente consiga ver aqui, eu vou colocar um quadrado azul escuro, então você pode aumentar, então a borda ia se afastando, mas o tamanho do conteúdo continua o mesmo, porque o espaçamento é entre o conteúdo e a borda. E por último, eu tenho a margem, que é a distância entre uma caixa e outra. Então imagine se eu tivesse caixas lado a lado, é a margem que causa essa distância. A distância interna entre a borda e o conteúdo é o padding, o próprio conteúdo e a borda. Então, um exemplo seria um botão. Se você não colocar nada de padding, a borda do botão fica colado com o texto. Você vai colocando o padding, o botão cresce e eu tenho um aumento de espaçamento entre o texto e as bordas. E o padding e a margem seria o espaçamento entre vários botões. Você pode, com CSS, alterar esses caras. Então, assim, a margem é sempre transparente, você pode apenas redimensionar. Então, estou com essa margem aqui, eu posso diminuí-la, e aí o espaçamento entre essa caixa e outra vai ser menor. A borda, por padrão, é transparente de espessura igual a zero, ou seja, como se ela não existisse. Mas aí eu posso também customizar. O tipo pode ser uma borda tracejada, ponteada, pode ser mais grossa, mais fina. Posso mudar a cor, como eu acabei de mudar aqui no exemplo. E o espaçamento também é sempre transparente. Aqui eu só coloquei de uma outra cor para mostrar visualmente ficar mais fácil. Mas você pode também alterar a dimensão dele, assim como a margem, fazendo com que o espaço entre a borda e o conteúdo seja maior ou menor. Isso teria um efeito em toda a dimensão da caixa. Então eu posso alterar esses caras, por exemplo. Eu posso mexer na largura do conteúdo, eu tenho a propriedade width ou height. Lembrando que o height não se aplica a elementos inline, mas eu posso dizer aqui qual a largura do meu elemento e qual a altura. E eu tenho uma atributos que são mais interessantes, uma altura máxima e largura máxima, porque são mais genéricos, você não deixa fixo, você já não pode passar disso, então é melhor para construir layout, é melhor do que você deixar larguras fixas, então é melhor usar o max height, max width, melhor do que o width or height, e também temos o similar para dimensão mínima, menor largura, menor altura. Eu posso mudar as bordas também. Então, eu tenho a largura da borda, que diz a espessura. Eu tenho o estilo, que pode ser sólido. Dotted, que é ponteado, tracejado, tem vários. Vale a pena dar uma olhada depois nas opções. Border color, que é a cor da borda. E eu posso especificar todas essas propriedades para a única borda, usando border underline, por exemplo, top. E aí, 2 pontos, e eu escolho, normalmente, largura, estilo e cor, nessa ordem. Aí eu aplicaria somente na borda top, ou somente na borda right, ou somente na left. E ainda eu tenho uma propriedade somente borda que vai abreviar, ele vai aplicar os valores em todas as quadras. Então, normalmente a gente, por exemplo, vários exemplos eu mostrei, na verdade, borda 2 pontos, espessura, tipo, estilo e cor. Então ele aplica nas 4 ao mesmo tempo. A gente pode mexer com margem, com padding. Eu recomendo vocês a dar uma olhada nesse link de gerador de borda. Lá ele te dá um editor visual, onde você consegue usar os diferentes estilos, cores, ele vai renderizando na hora. Então é melhor do que eu mostrar vários exemplos lá, você consegue brincar com isso e ele ainda gera o CSS que você quiser. Você pode mudar o espaçamento, e aí é padding top superior, padding right à direita, padding left à esquerda, padding bottom,
e também tem a abreviação. Os valores, o padrão é alto, então se você quer deixar o valor padrão explícito, 2 pontos alto. Você pode usar qualquer dimensão, pixel, PT, enfim, os valores que o CSS aceita, ou pode usar a porcentagem, que é o mais genérico, e isso leva em consideração a dimensão de largura do elemento π, certo? Mas normalmente aqui a gente acaba usando um valor fixo, mas é bom saber que dá para usar outros valores. E para margem é bem semelhante, margem top, right, left, bottom e margem somente vai pegar as 4, mesmo tipo de valor que o padding aceita. Alto, que é o padrão, uma dimensão, um valor nas diferentes unidades que o CSS aceita, ou porcentagem que vai ser relacionada à largura do elemento π. O importante é que você precisa saber disso para calcular quanto espaço ocupa uma caixa. Então, qual seria a largura da caixa? Que é uma continha aparentemente simples, mas que pode dar um nozinho na cabeça. Então, vamos lá. Para calcular a largura de uma caixa, eu tenho que saber qual é a margem à esquerda, qual a espessura da borda, quanto tem de espaçamento, qual a largura do conteúdo, e aí, espaçamento à direita, borda à direita, margem à direita. Similarmente, a altura funciona da seguinte forma: margem superior, largura da borda, espaçamento, altura do conteúdo, espaçamento inferior, borda inferior, margem inferior. É muito simples essa matemática, são algumas somas, mas nem sempre é tão intuitivo. E por isso existe uma maneira de você alterar como essa conta é feita. Mas primeiro, vamos ver como ela funciona na prática e vamos comparar com a outra maneira e ver o que é mais interessante. Então, para isso eu vou trazer um exemplo aqui, onde eu tenho um seletor de classe que usa o box size content box. E é esse atributo que determina como essa conta é feita. O box size content box é o valor padrão. Então, se você não tiver nada, é assim que vai ser feita a conta, que é usando aquela matemática que eu acabei de mostrar. Então, eu vou construir aqui uma caixa, né? E que tem 300 pixels de largura e 200 de altura. Tá aí ela na sua tela. Eu adicionei um padding de 10, então assim, 10 em todas as dimensões, por isso o espaçamento está igual. Uma margem de 5 pixels, da cor laranja, tá aí ela aí também, mais 5 pixels. E por fim, uma margem de 15 aplicada nos 4 cantos. Então, se eu for fazer a continha que eu vi lá, como é que eu calculo a largura? Margem à esquerda, 15 pixels. Borda, mais 5, 20. Mais o espaçamento, 10, 30. Mais a largura, 330. E mais 30 de novo de margem, padding e espaçamento. Quer dizer, espaçamento, borda e padding. Então, 360. Na altura, é 200 de altura e os mesmos 60, que é de 10, 5 e 15, dá 25 de um lado, ou dá 30 de um lado e mais 30 do outro. Então, no total, 360 mais 260. Ou seja, essas eram as minhas dimensões aqui. Agora, considere o mesmo exemplo, só mudando o box sizing, que é a maneira como essa conta é calculada. Então, vou optar para border box. Então, eu tenho aqui a mesma largura, a mesma altura. Veja que o conteúdo já está menor, exatamente usando por conta da regra. Eu fiz questão de calcular cada valor para ficar exatamente o mesmo efeito, apesar de não estar no navegador, mas seria assim. Pad de 10, está ali o mesmo pad, a mesma borda, a mesma margem. Agora, por que, que ele é bem menor? Simplesmente devido ao atributo box size. O que você diz aqui, quer dizer, ao indicar border box, a largura que você define é a largura da caixa, a altura é a altura da caixa. Então, a partir daí, ele vai subtraindo os outros valores para calcular o tamanho do conteúdo. Então, nesse caso, minha caixa tem exatamente 300 pixels e 200 de altura. O tamanho do conteúdo, que no outro era realmente 300 por 200, aqui é menor. Aqui, se eu tenho 300 de largura, quanto é que vai ser a área para o conteúdo? Eu tiro 10 de padding dos dois lados, 5 das duas, 10, porque são as duas bordas de 5 e 30. Então, na verdade, o conteúdo aqui tem 240 pixels. E a altura, 140. Mas a largura da caixa é fácil de calcular.
é o tamanho da propriedade width e height. Então, muitas vezes o pessoal utiliza o border box porque é mais fácil de entender. Porque às vezes, com o content box, eles passavam um pixel por conta da borda e quebrava o seu layout. Você ficava mais incerto descobrir o tamanho da caixa. Então, é bom saber, é mais uma opção. E era isso que eu queria falar sobre o Border CSS Box Model. Agora vamos falar de posicionamento. Então, para a gente construir layouts mais complexos, a propriedade position pode ser muito útil para a gente. E por padrão, ela tem um valor static, que é o que você está acostumado a utilizar. Então, ele vai lá colocando lado a lado, quando quebra a linha, desce, tudo bem. Mas aí você tem outras opções. Por exemplo, você tem o posicionamento relativo, que ele calcula a posição em relação ao canto superior esquerdo da posição normal. Ou seja, imagine que você não mexeu no posicionamento, está usando o estático, que é o padrão. Onde aquele seu elemento ia aparecer é a posição original. E o relativo, ele calcula em relação a esse ponto superior esquerdo do original e vai fazer os deslocamentos. A gente vai ver um exemplo prático que vai ficar mais claro. Temos ainda o Fixed, com certeza esse vocês já viram. Ele fica fixo em relação à janela do navegador. Então tem vários sites onde o menu é fixo. Você faz a rolagem e o menu não sai do local, né? Porque ele aplicou o posicionamento Fixed. Temos ainda o Absolute. Ele calcula a posição do elemento em relação ao canto superior esquerdo do primeiro ancestral que não seja estático. Isso pode parecer confuso, mas a gente vai ver um exemplo e vai ficar mais claro. Então vamos olhar cada um dos casos. Então, vamos comparar aqui o posicionamento estático com o relativo. Então agora eu trago aqui um exemplo com 3 regras de CSS, Parent, Special e Box e Box. Então vamos lá. Eu tenho uma div aqui Parent que vai ser afetada por quem? Pela regra de classe Parent. Então vai ter um background cinza, 500 de largura, 500 de altura, cor azul. Dentro dessa div eu tenho uma outra div, box, que vai ser afetada pela última regra lá. Font size 2, background, width, um pouco menor, vai sobrar 50 50 de cada lado. Veja que eu usei o border box, então realmente vai sobrar 50 50, uma borda preta, 10 de margem, e por conta dessa margem alta, vai ficar centralizada. Então, tá aqui a minha caixa. Vamos lá para a segunda caixa, border box, de novo, classe box, mesma aparência, mesma coisa. Uma terceira caixa, mesma regra que afeta, mesma coisa. E agora eu tenho uma última caixa, que é box e special. Então ele vai pegar essa box que tinha antes e vai também aplicar o special. Veja que o conflito que tem aqui é o de background, porém eu mudo o posicionamento. Então aplicou aqui e ela seria desenhada, caso fosse estático, onde é que ela seria desenhada? Nesse local. Porém, o relativo, lembra que ele calcula a posição em relação à posição original. Então, a posição original dessa caixa seria essa que vocês estão vendo. Mas veja que eu escolhi top 20 e left 20 pixels. Então, em relação a essa posição, eu vou mover ela em relação a essa, vai ter um espaço à esquerda de 20 e ao topo de 20 também. Então, na realidade, por estar usando relativo, ela estaria nessa posição. Então é importante perceber que se você não determinar o top e o left, ele vai funcionar exatamente como o static, que é o padrão. Então você usa o top e o left para mover em relação à posição original. Agora vamos olhar esse exemplo, mas em vez de fazer aquela caixa relativa, vamos usar o absolute. Então é o mesmo exemplo, eu vou acelerar aqui. As mesmas caixas que vão ser afetadas pela última regra, caixa 1, a caixa 2 e a caixa 3. E agora a caixa 4, ela tem um atributo absolute. Então, ela vai ser aplicada pela última e pela special box. Só que aqui, o que a gente viu lá é que o absolute, ela calcula em relação ao primeiro ancestral que não seja estático. Considerando que não, essa div é o nosso último ancestral e depois é o body, se não tiver nenhum que seja não estático, ele vai pegar o canto superior esquerdo da janela da viewport do navegador.
Então, em vez de aparecer embaixo da caixa 3, ele vai aparecer lá no topo da div, certo? E o espaçamento é de 20 à esquerda, à direita desse topo. Então, ela apareceria nesse local. É importante que você perceber que, por exemplo, se eu tivesse algum ancestral dele que fosse posicionado ou com fixed, ou com absolute, ou com relative, então era em relação a esse elemento que ele seria posicionado top left, afastado, certo? Isso é muito importante porque pode ser uma artimanha legal para construir. E eu vou deixar no material um link para ensinando essa artimanha com um exemplo bem complexo, bem interessante. E por último, fixed, no mesmo exemplo, vou dar uma acelerada. Aí a caixa 1, a caixa 2 e a caixa 3 exatamente no mesmo local. E agora a caixa 4 vai estar usando fixed. E com a propriedade do fixed, ele sempre fica orientado ao navegador. E ele não muda de posição. O que acontece é que você pode rolar e ele vai ficar no mesmo canto. Nesse caso, o fixed vai estar na mesma posição do absolute. Porém, aqui, mesmo que eu role, ele não sai do canto. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido a diferença entre esses posicionamentos. Na maioria das vezes a gente está usando o estático, mas é bom saber essas outras opções porque pode facilitar a sua vida. Então, o que a gente viu foi Relative, Absolute e Fixed. Eles também são chamados de Positioned Elements, certo? E é importante saber porque eles são os únicos que aproveitam a propriedade Z-index. Então, pense que o Z-index é a propriedade que diz quem está na frente do outro. Só é válido para Relative, Absolute e Fixed. Então, se tem um elemento sobrepondo o outro, por exemplo, você bota um fixed e vai passar algo por trás, para você garantir isso, o z-index do seu elemento fixed tem que ser maior do que o de trás. Caso contrário, as coisas vão passar pela frente dele. Então, o z-index negativo joga para trás, o padrão do browser é o 0. Então, se você quiser colocar algo atrás do padrão, você bota negativo, se você quiser colocar algo na frente, positivo. Certo? E é importante perceber que posicionamento absolute e fixed tiram eles do fluxo normal. É tanto que eles ficam na frente ou atrás. O relativo ele ainda fica dentro do elemento parent, do pai. Certo? Fica lá dentro no espaçamento e tal. O absolute e o fixed não. Então, eu convido vocês a verificar esse exemplo completo lá. Ele ensina a fazer menu, ensina a fazer um submenu usando a combinação desses posicionamentos e fica bem legal e vale a pena conferir. Então, pessoal, era isso por esse vídeo e agora a gente vai falar de layout no próximo vídeo, que é algo bastante importante. Então, fiquem aí e eu lhe vejo no próximo vídeo.